Meus irmãos, a paz do Senhor. É um grande prazer estar aqui com vocês outra vez. Muito obrigado a todos pelo carinho. Compartilhe e divulgue esse conteúdo. Oreis em meu favor e também desse projeto. Que o Senhor vos abençoe. Neste domingo, dia 17 de março, estudaremos a lição de número 11. O culto da Igreja Cristã, cujo texto bíblico principal está na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15 ao 21. Acompanhe o texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática diz-nos: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. O estudo dessa lição possui 3 objetivos, que são, primeiro, identificar a natureza do culto a Deus, sua forma e conteúdo. Segundo, compreender o genuíno propósito do culto cristocêntrico. E terceiro e último lugar, enfatizar a primazia das Escrituras e a importância da adoração entusiástica no culto pentecostal. O que é a doutrina do culto cristão? O que é importante em um culto? Seu conteúdo? A forma de se cultuar? No culto pentecostal, a ordem e a decência são necessárias ou desnecessárias? Vamos compreender sobre esses pontos e outros? Estudaremos sobre o culto cristão sob diferentes aspectos, a respeito da natureza do culto, que tem a ver com as qualidades essenciais, o conjunto de elementos que fazem parte do culto. Observe que em nossa introdução já temos a afirmação que o culto é santo, por isso ele deve ser respeitado, levado a sério. Também que ele tem como propósito a glória de Deus, baseia-se na autossuficiência divina e a edificação ou crescimento da Igreja de Cristo. Todo culto tem um ritual. Ritual é uma prática religiosa que possui gestos, palavras, formalidades. É o que chamamos de a liturgia do culto, que tem a ver com as partes, os elementos do culto, como a oração, o louvor e a pregação. O teólogo e célebre reformador do século XVI, Martinho Lutero, nos diz que no culto, através da oração e do louvor, nós nos dirigimos a Deus, falamos com Ele, mas na palavra, através da pregação, é Deus que se dirige a nós e fala conosco. É claro para todos nós que o elemento principal do culto cristão é a palavra de Deus, a pregação da Bíblia, e que também o culto precisa ter uma atmosfera entusiástica, ser vivo, alegre, claro, sem apego exagerado às regras e à formalidade do culto, mas sob a livre atuação do Espírito Santo. O primeiro ponto geral dessa lição nos diz a natureza do culto, cuja primeira parte é esta: o culto como serviço a Deus. Aqui precisamos compreender que, quanto ao culto, não basta a nossa boa intenção. Precisamos os submeter aos parâmetros da palavra de Deus. Como aí está, o culto, ele expressa, e assim deve ser,
uma combinação de obediência à palavra de Deus, quanto o conteúdo do culto, e uma combinação com a forma litúrgica, ou seja, a maneira como se cultua. E qual o sentido do termo culto? Observe nesse quadro do lado direito, aí está 3 termos ou vocábulos relacionados ao culto. O primeiro é do latim cultus, cujo significado é cultivo, adoração, porque o sentido de culto é exatamente este: é a interação, o encontro entre o humano e o divino. O segundo termo, o vocábulo, vem da língua grega leiturgia, cujo prefixo laos refere-se a povo e o sufixo urgia, a serviço. Logo, leiturgia significa serviço religioso ou serviço do culto. Vejam que o autor nos diz que na igreja primitiva, conforme Atos capítulo 13, versículos 1 ao 4, aqueles primeiros cristãos serviam, isto é, cultuavam, do grego leitorgeu, operavam o serviço do culto, porque o Espírito Santo, como aí nos diz, os havia comissionado para isso. O terceiro termo que encontramos para culto, aí está, vem do grego proskinei, que significa curvar-se. Esse se aproxima da ideia de adoração, com o sentido de prostrar-se diante de Deus. Temos como exemplo Atos capítulo 10, versículos 15 ao 26, quando o apóstolo Pedro chega na casa de Cornélio, este quer curvar-se diante de Pedro, e o apóstolo lhe responde: eu sou homem, curve-se, adore apenas a Deus. No mesmo sentido, usamos como exemplo Apocalipse capítulo 19, versículo 10, quando João, já finalizando a revelação do Apocalipse, tenta prostrar-se diante de um anjo que o acompanha, ao que o anjo lhe contraria, dizendo: eu sou apenas teu conservo. Adora a Deus. Renda-se, preste culto apenas a Deus. Na segunda parte desse primeiro ponto, temos: o culto deve ser solene. Solene, cujo sentido é aquilo que deve ser respeitado, honrado, levado a sério. Vejam que aí está a referência bíblica, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, bastante conhecido. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Mas eu citarei de uma maneira bem clara, segundo a versão bíblica NVI. Diz-nos assim: quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Logo, compreendemos que o culto cristão não pode ser realizado de qualquer jeito, pois há princípios que o regulamentam. Também é registrado a passagem bíblica de Levíticos, capítulo 10, sobretudo versículos 1 ao 2, onde 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, foram ajuizados por Deus, por terem realizado um culto a Deus destituídos de significado, feito de qualquer jeito, conforme nos coloca o autor pastor José Gonçalves. Vejam, meus irmãos, vocês hão de concordar que se Deus aceitasse qualquer coisa em um culto, se qualquer forma de cultuar fosse válida diante de Deus, logo, Deus não teria ajuizado Nadab e Abiú quando eles levaram fogo estranho à casa do Senhor e mais,
chegaram lá embriagados. Da mesma forma, conforme 2 Samuel, capítulo 6, Deus também não teria ajuizado e reprovado a atitude de Uzá quando trouxe novidades ao culto do Senhor, quando a Arca da Aliança foi transportada em um carro de boi. Devemos ter bastante cuidado quanto a isso. Encontramos também, nesta parte, a referência bíblica, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, bastante conhecida. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O comentarista desta lição mostra-nos que decentemente vem do termo grego euskemon-nos, com sentido de aquilo que tem decoro, que se comporta de forma correta, conforme as exigências do ambiente. E ordem procede de taxim, kata taxim, tudo no seu devido lugar, com precisão. O sentido aqui é como que o avanço de um exército bem organizado. Assim deve ser o culto ao Senhor. O culto é santo. É o que nos diz a terceira e última parte desse primeiro ponto. Deus é santo. Logo, o culto também deve ser santo. O cristão deve ter uma vida santa. E a igreja é o espaço sacro, consagrado, dedicado a Deus. É onde se realiza o culto ao Senhor. Não devemos nos esquecer que, ainda que o culto na igreja seja coletivo, mas ele possui um caráter individual. Ou seja, Deus leva em consideração a condição espiritual do cristão. A santidade do adorador é requerida pelo Senhor. Seu viver diário deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Assim como no culto levítico, que começava cedo, era preparado previamente. Na verdade, ele era constante, diário. Assim deve ser a nossa vida como um todo diante de Deus. Sempre um culto, um louvor ao Senhor. Meus irmãos, vamos ao segundo ponto dessa lição. O propósito do culto. Na primeira parte, vejam, glorificar a Deus. O culto é uma celebração pelo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Por esta razão, o culto deve ser sempre cristocêntrico. Cristo é o centro do culto e nele a sua obra redentora deve ser enfatizada e o seu evangelho proclamado. Nunca antropocêntrico para o homem. O homem não pode ocupar o centro do culto. O culto não é para personalidades. Um homem de Deus disse uma vez: todo culto ou adoração que é dada não a Deus, mas ao homem, torna-se idolatria. Por isso, devemos suprimir o nosso eu, nossa autossuficiência, colocarmos Deus no centro do culto, exaltarmos a nossa suficiência nele, ao afirmarmos: não eu, mas tu és, Senhor. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Vejam no ponto 2, na segunda parte, quando não se cultua a Deus. Reuniões envernizadas, usadas como atrativo para as pessoas, ao invés de agradável a Deus. Reuniões profanas, que à luz da palavra de Deus tornam-se contaminadas, deturpadas, quando se incluem prática utilitarista no culto, justificando-se de que tal coisa é útil e agrada a maioria. Também a prática do pragmatismo,
quando se faz algo no culto, não porque seja certo, mas porque dá certo. Que Deus tenha misericórdia de nós. A terceira parte do ponto 2, edificar a igreja. Aí é citado a referência bíblica de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que é o textuário dessa lição. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O vocábulo edificação, na língua grega do Novo Testamento, é oikodomer, que significa crescimento do outro, aumento, crescimento do edifício, da coletividade da Igreja de Cristo durante o culto cristão. Observe aí, conforme nos diz o comentarista da lição, que no contexto de 1 Coríntios, capítulo 14, dons, assim como ministérios, não são para inflar egos, mas para a edificação coletiva, porque o culto é um ato público, coletivo de adoração a Deus. Por isto, dirigentes e ministro do culto, sobre estes pesa uma grande responsabilidade quanto à edificação coletiva da igreja. Estes devem servi-la, levando toda a igreja a Deus em adoração. Atentem para esta imagem que eu coloquei aí do lado direito. Nela, nós vemos uma missa católica romana, a missa tridentina ou tradicional, celebrada assim desde a época da Idade Média até meados de 1961. Observem que o culto aí é para o clero, porque o oficiante está de costas para o povo. A língua do culto é incompreensível para os participantes. É o latim. De costas, o ministro está operando a chamada dulia, veneração aos santos retratados naquele altar. E a hiperdulia, a veneração e adoração à Virgem Maria. Imaginem um culto nesse período. O homem medieval entrava com muita fome espiritual na igreja, mas, lamentavelmente, saía muito mais faminto de um tipo de culto como esse. Onde está a edificação nesse culto? Que maravilha, meus irmãos! Vamos ao terceiro ponto dessa lição, a liturgia do culto. Na primeira parte temos a exposição da Bíblia. O pastor José Gonçalves, o comentarista dessa lição, diz-nos aí no início desse ponto: o movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Ou seja, nós não interpretamos a Bíblia, a palavra de Deus, à luz de nossas experiências, mas nossas experiências que devem ser interpretadas, vistas sob as lentes das Escrituras Sagradas, para que elas, assim, sejam aprovadas ou reprovadas. Na obra O Diário do Pioneiro, lançada pela CPAD, Gunnar Wingren, o missionário fundador das Assembleias de Deus, nos diz desta maneira, que em um determinado momento participou de um culto na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Ele diz que primeiro naquele culto cantaram um hino, depois todos tiraram os sapatos e se deitaram no chão, formando um círculo. Depois que todos haviam orado, começaram a pular e a dançar durante mais ou menos meia hora. Diz-nos o pastor Gunnar Wingren. No dia seguinte, ocorreram as mesmas coisas. Diziam que eram dirigidos pelo Espírito Santo.
E um deles que estava ali era considerado profeta. Eu então falei seriamente com ele e disse-lhe: atentem para isso aqui, meus irmãos, o que disse o pastor Gunnar Wingren. Não é por meio de profecia, de interpretação e de línguas que devemos ser dirigidos. Isso nos foi dado para nossa edificação, mas a direção verdadeira e a instrução necessária vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, clara e infalível. Glória a Deus! Por esta razão, enfatizamos mais uma vez que a exposição da Bíblia, a pregação bíblica, deve ocupar lugar de primazia, é prioridade na liturgia do culto cristão. Segundo a Bíblia, Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos reconheceram a pregação como seu principal ofício quando afirmaram: nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Temos como supremo exemplo o tripartido ministério terreno de Cristo. Ele ensinava, pregava e operava milagres. Vejam que a maior ênfase de Cristo está nessas duas primeiras partes, o ensino e a pregação. E vejam, meus irmãos, que na lição consta o auxílio doutrinário, que trata dos elementos do culto. E aí temos uma citação da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus quanto a isso, que diz-nos que nossa liturgia assembleiana é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras Sagradas ou testemunho e contribuição financeira. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos. Olha só que interessante. Também, observem comigo aí na tela esse quadro azul. Nele consta o seguinte, que o modelo bíblico de culto é conhecido como os princípios reguladores do culto. E o que é esse princípio ou princípios reguladores do culto? É o que nós chamamos, vimos há pouco aqui no auxílio doutrinário, os elementos do culto. Aí consta pelo menos 3 entre aqueles que nós já citamos há pouco: oração, adoração e pregação. O teólogo e reformador de Genebra, João Calvino, ele mandou tirar da igreja velas, pinturas, imagens. O templo, segundo ele, não devia ser suntuoso, mas simples. E a primazia devia ser a pregação da palavra de Deus no culto cristão. Chamo agora a sua atenção para a segunda parte do ponto 3. A adoração entusiástica, ou seja, alegre, vibrante. E percebam que ainda que o autor trate aqui nesse ponto de adoração através de salmos, que diz respeito a cânticos, devemos compreender que cantar é apenas uma forma de adorar. Louvar, adorar a Deus, conforme já vimos, é muito mais amplo. Envolve a integralidade do ser e da vida do adorador. E, no ponto 3, na última parte, o lugar da adoração no culto pentecostal. O levantar das mãos, o louvar a Deus em alta voz, o crer e o exercer os dons espirituais, tudo isso faz parte da liturgia pentecostal. E nós, como assembleianos, sabemos muito bem o que é isso. Não é verdade? Somos continuistas, ou seja, cremos que o Espírito Santo continua manifestando o seu poder. Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, a promessa de Cristo aos discípulos, a nós, é esta: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, na língua grega, aí é dunamis,
força, energia, que vem do mesmo termo dinâmico, aquilo que se movimenta, aquilo que age com força, que isso são características dos pentecostais. Assim, é o modelo litúrgico assembleiano, que tem se mostrado aprovado por Deus e eficiente ao longo dos anos. E isto é comprovado através das milhares de vidas que já se renderam a Deus nos cultos assembleianos. Que maravilha, hein? Já estamos chegando ao final de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco trarei a conclusão, mas peço a você, esse conteúdo tem sido útil? Tem lhe ajudado como professor, obreiro, nas ministrações, no ensino na Escola Bíblica Dominical? Então se inscreva nesse canal, compartilhe esse conteúdo, leia comigo a conclusão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Isso é claro para nós. Sobretudo aquilo que está na palavra de Deus. Não é verdade? Prosseguindo, diz-nos aí que o culto deve ser ordenado, logo, o culto precisa ter ordem e decência. Mas como aí está, meus irmãos, isso não significa um culto frio e sem vida. Porque o culto deve ser um momento de celebração, de alegria e de dinamismo pelo Espírito Santo. Tenhamos cuidado com o formalismo, que é o exagero, o apego excessivo às regras, ao cronograma do culto. Isso pode torná-lo mecânico e engessado. É preciso equilíbrio, discernimento para se entender. Quando há muita liberdade no culto, corre-se o risco de haver excessos. Quando há muito formalismo, há um risco de extinguirmos o Espírito de Deus. E para finalizar, leia comigo esta frase de um autor cristão desconhecido, que diz: a liberdade no culto me ensina a não cultuar a Deus como se eu fosse um robô, mas, por outro lado, a reverência no culto é o freio que me faz parar quando a liberdade quer dar asas à imaginação humana sem nenhum apoio do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Meus irmãos, a vocês que residem em Cruzeiro do Sul, nós queremos indicar a livraria Ebenezer, que tem excelentes materiais evangélicos, desde livros, harpas, bíblias. Você vai encontrar bíblias como esta, a Bíblia do Obreiro Aprovado, em diversas cores, tamanho médio, indicada para você que é obreiro, pregador, dirigente, é da CPAD, com harpa, estudos, manual de cerimônia, dicionário e com preço acessível, R$ 162. Também, além de vários outros lançamentos em Bíblias e estudos, eu apresento para você esse lançamento da CPAD, a Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal, uma robusta Bíblia de estudo com comentários mais devocionais, com aplicação pessoal, concordância bíblica, informações riquíssimas no seu rodapé sobre cronologia, arqueologia, com muitas imagens, fotos coloridas, um material excelente, de qualidade. Vale a pena você passar na livraria Ebenezer e adquirir a sua.